E aí, seja muito bem-vindo aqui ao AceleraCast, a sua dose semanal de motivação para que você possa sempre vender mais e melhor, entre outras coisinhas por aí. Estamos na nossa 10ª edição, 10º capítulo, 10º episódio, como que a gente pode falar? 10º capítulo, né? 10º capítulo, um capítulo especial. E a gente vai falar sobre perfil comportamental, algo recorrente nas nossas redes. Se você segue a gente no @aceleracãodevendas, você deve ter visto isso acontecer ou aparecer algumas vezes. Se você não segue, por favor, ajuda a gente lá, né? Ajuda a gente, se ajuda, porque o conteúdo lá é bom pra caramba e você vai poder se encontrar aí. Então, você já deve ter visto a gente falar sobre esse tema, é algo que está recorrente nos nossos módulos, recorrente nas nossas palestras, recorrente em todos os nossos conteúdos. Dentro de casa, a gente usa o que a gente vai aplicar aqui, o que a gente vai conversar no nosso podcast de hoje. A gente vai contar um pouco dos bastidores e como que essa ferramenta pode, ou não, como ela é super útil para a gente no dia a dia e como que a gente consegue trazer também utilidade, praticidade, relevância para o perfil comportamental para as equipes dos nossos clientes. Então a gente usa isso na consultoria, nos treinamentos, aqui dentro de casa, enfim, em todos os lugares temos o perfil comportamental. Hoje aqui do meu lado tem o Lucas, nosso gerente comercial, então ele vai abrir a geladeira, mostrar os requeijão vencidos, né? Fala aí, Lucas. Total, Felipão, já estou me acostumado com isso. E não esqueça de, pessoal, deixem seu joinha, seu like, que o evento hoje, essa conversa vai ser show de bola. Nada como o vendedor, né? O vendedor que é que a gente... Números, métricas. É isso aí. E também está comigo aqui Luiz, o nosso professor, Luiz, nosso especialista em perfil comportamental aqui. Luizão vem para agregar. Se você já segue a gente há algum tempo, já deve ter visto o Luiz falar sobre esses temas. E hoje a gente vai abrir e aprofundar mais um pouquinho, entrar aí de uma forma leve, descontraída, né, Luizão? Esse é o nosso grande objetivo. Antes, nos bastidores aqui, a gente falou assim, vamos pedir pro Luiz se apresentar sem ele falar o que ele faz aqui. Aí eu falei, olha, então a gente precisaria de umas 4 horas de podcast só para que ele pudesse contar a metade. Brincadeiras à parte, Luizão, se apresenta aí, diga a cidade de onde você está falando após o sinal. Brincadeira. Diga aí quem é você, o que você já fez da vida, cara, que é bastante curioso. Bom, então como o Filipão me apresentou aqui, meu nome é Luiz, trabalho aqui na aceleração de vendas como especialista em DISC, em análise comportamental, e a gente desenvolve esse trabalho com vendedores Brasil afora. Então já tive a oportunidade de mapear os perfis de centenas de vendedores de diversas organizações, entender como que os perfis influenciam nos resultados, nas métricas, e esse é um pouco do tema que a gente quer trazer hoje aqui. Então, como o Filipão colocou, né, se eu fosse falar de tudo que vocês possam imaginar que eu já fiz, desde engenharia agronômica, candidato a vereador, né? Trabalhou na Globo? Trabalhei na Globo, né? Deixa os caras do Big Brother ver e a gente perde o colaborador aqui. Então, mas hoje a gente vai focar aqui num ponto mais direcionado aqui, né? Então, vamos nessa. Hoje, quem dá todas as devolutivas de perfil comportamental para todos os colaboradores dos nossos clientes é o Luizão, então deve estar aí, já passou da casa das 300 devolutivas, muito no mais, mínimo. Muito mais. Só esse ano, provavelmente, né? Sim. Quando a gente fala de perfil comportamental, nós aqui na Aceleração de Vendas utilizamos uma metodologia específica, que é a do DISC. A metodologia do DISC, só para dar aqui sem querer fazer um momento Discovery Channel, um momento History Channel, uma introdução bastante rápida. O DISC, que é um acrônimo aí, são 4 letras que significam ali os perfis. Ele foi criado por um cara chamado William Marston. Ele era um professor de Harvard, então é algo relativamente recente. Só que o Marston, ele se inspirou no Jung para poder trazer um pouco disso. Assim. Tem uma pegada um pouco junguiana que a gente não vai abordar aqui, a gente não vai entrar. Existe uma outra metodologia de avaliação de perfil comportamental pelo Jung, que é o MBTI, que não faz parte do nosso tema aqui. Poderíamos trazer alguns colegas para falar sobre isso, mas não vamos abordar o MBTI aqui, vamos abordar o DISC. Então, William Marston criou o DISC, a gente utiliza uma tecnologia embasada ali também no DISC, digamos assim, tropicalizada para poder mapear isso. Então, para você que está ouvindo e não tem ideia do que a gente está falando, é o seguinte, a gente, quando
pega ali uma equipe comercial com 10 pessoas ou com 100 pessoas, a gente fala assim, vamos fazer o assessment comportamental dessa turma. A gente envia um link e pede para que eles preencham uma série de perguntas. Isso deve durar não menos do que 4 ou não mais do que 8 minutos, certo? Esse é o tempo mais ou menos, né? E isso volta para a gente ali pelo menos 3 folhas de devolutiva, dando quais são os perfis dominantes, tal. Depois o Luiz explica. E ali um mapa de competências também para dar um norte. E aí o Lucas também vai contar o que essas competências têm a ver com cargos que as pessoas podem executar ou não e como que você pode colocar o seu time em alta performance sabendo exatamente o que cada um faz. Seria como se fosse um time de futebol, você não vai colocar o goleiro para fazer... para defender não, você vai colocar o goleiro para defender. Você não vai pegar o goleiro, colocar ele no ataque, não vai colocar o atacante, colocar na zaga, enfim. Então você coloca ali cada um na sua posição, na posição que mais bem joga. Então essa é uma introdução e se eu voltar um pouquinho antes aqui, né, ainda antes do DISC, desde sempre, desde os gregos, a gente já era colocado em caixinhas. Então tem as pessoas ali, cada um com seu temperamento, cada um com seu jeito. Então o que o DISC fez foi basicamente atualizar isso para os tempos modernos e eu queria que a gente conversasse, depois dessa introdução que eu falei que não ia ser longa, bem longa, que a gente trouxesse para cá um pouco de como é usar a metodologia de avaliação comportamental que eu citei até aqui para, número 1, como a gente usa isso dentro de casa, número 2, como que a gente percebe as competências e a gente poderia citar aqui alguns cases preservando a identidade dos clientes, né, por uma questão de compliance, mas contando ali o que cada um faz em cada área e como que a gente vê isso. Então, para a gente começar, diga aí como que você entende isso, gerenciando uma equipe comercial, olhando para vendedores. Então, você vai contar um pedaço do que a gente faz internamente e o Luizão complementa falando dos nossos clientes aqui. Excelente, Felipão. Eu acho que a primeira frase que eu gostaria de trazer é a do Simon Sinek, que ele fala que 100% dos colaboradores são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas e 100% dos clientes são pessoas. Então, se você não conhece de pessoas, você não conhece de negócios. E partindo desse princípio, utilizar a ferramenta DISC para fazer gestão de pessoas é fundamental, porque a partir do momento que entendemos quem é cada um dos nossos colaboradores e o DISC ou alguma outra ferramenta que analisa isso, faz uma análise muito perigosa até sobre a gente se descobre ali mais do que a gente já tinha esquecido alguma coisa que nós normalmente somos, né? Então, é super importante a gente entender isso, porque permite que a gente crie estratégias e saiba tratar as pessoas diferentes da nossa equipe de maneira mais adequada e conforme buscando, né, efeito, resultado, que a gente consiga criar conexão. Então, na minha cadeira de fazer gestão, por exemplo, desde que eu entrei aqui na aceleração de vendas, a gente, no processo seletivo, passa por algumas etapas de entrevista, análises técnicas, né, de conhecimento técnico, e entre essas etapas a gente encaminha o link para a pessoa preencher e fazer análise comportamental. Uma vez que recebemos essa análise comportamental, a gente já começa a identificar qual é o momento daquela pessoa, né? O Luizão pode explicar aí sobre em que momento, qual é a frequência ideal ou indicada para fazer esse exercício, mas a gente consegue entender questões relacionadas à moral, energia da pessoa, quais são os perfis predominantes dela, né, como que ela está no momento de carreira, e tudo isso auxilia a entender, a gente identificar se é aquela peça que a gente quer, né, se é aquela pessoa que vai compor o nosso time, se faz sentido. E uma vez que a pessoa esteja dentro, para mim tem sido muito útil conseguir identificar e formar times de acordo com essas competências. Então, como é que eu vou interagir com aquele vendedor que tem uma pegada mais, né, competitiva, entender aquela outra pessoa que se comunica de uma maneira mais, né, mais pessoal, e entendendo isso, modelar meu estilo de comunicação, meu estilo de cobrança, meu estilo de gestão para conseguir dar espaço no desenvolvimento das pessoas.
Então, eu acredito muito no DISC, partindo desse pressuposto da frase do Simon Sinek. E como sou vendedor também, já fazia isso com os meus clientes, adoro identificar o perfil deles, ficar fazendo essa análise e tento fazer isso de uma maneira que as pessoas não percebam, mas é fundamental a gente conseguir criar essa conexão, porque sem isso a gente coloca em risco boa parte do sucesso dessa relação, né? Com certeza. Então, rapidinho, basicamente você está dizendo o seguinte, que você consegue se adaptar, você adapta o seu estilo de comunicação, liderança, seja o que for, com base no perfil da pessoa. Seja porque ela respondeu oficialmente ela respondeu algo, ou porque você tem alguma experiência e consegue modelar isso tudo, certo? E exatamente, Felipão. Se eu pudesse trazer uma palavra aqui, seria adaptação. Exatamente, e é uma responsabilidade nossa como gestor. Quem senta nessa cadeira de liderança, claro que a gente não se resume a isso, a responsabilidade é só de um lado, mas se a gente está montando o time, a responsabilidade do resultado está na nossa mão e a gente é cobrado por isso e contratamos aquela pessoa ou fazemos gestão direta dela, é nossa responsabilidade conseguir se adaptar, assim como eu enxergo que é responsabilidade do vendedor conseguir também se adaptar ao perfil do cliente. Eu vou falar uma frase muito legal que eu uso bastante nos nossos treinamentos, mas eu vou segurar ela um pouco aqui. E vou passar para o Luizão para responder a seguinte pergunta. Luizão, então o Lucas trouxe, cara, eu adapto o meu estilo de comunicação, de liderança, seja lá o que for, para poder performar melhor, para que a minha equipe possa performar melhor. Qual é o risco que quem estiver ouvindo a gente aqui corre de levar um jeito de gestão da sua equipe ou da sua carteira ou dos seus clientes sem considerar o perfil comportamental, já que a gente está falando, né? Sem levar em conta o perfil comportamental. Qual é o risco que essa pessoa corre? É muito interessante essa pergunta, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em equipe, liderança, eu estou concluindo agora no dia 28, inclusive termino a defesa da minha dissertação de mestrado, cujo tema, inclusive, é sobre liderança e vendas. Então, tenho alguma propriedade, talvez, para dizer, é o que eu vou colocar aqui. Entendo que, dentre os perfis de liderança diversos, o que mais me atrai, o que eu tenho estudado na minha dissertação, é sobre o perfil do líder transformacional. E uma das principais características do líder transformacional é ele conhecer a fundo todos os colaboradores da sua equipe, ter uma relação próxima com eles, de modo que esses colaboradores ou seguidores, que a literatura vai chamar, eles não se sintam monitorados como se fosse uma câmera de vigilância ali, mas eles se sintam como que esse gestor está do lado deles para desenvolvê-los. E aí entra justamente essa dinâmica do perfil comportamental. Então, o gestor, conhecendo a dinâmica do perfil comportamental, respondendo a sua pergunta, ele consegue se apropriar mais desse perfil de um líder transformacional, o que também, inclusive, dentro da minha pesquisa, se mostrou como uma característica eficaz para um time de alta performance. Então, é muito importante o gestor conhecer a sua equipe e esse conhecimento naturalmente passa também pela dinâmica comportamental, dos perfis comportamentais. E naturalmente ele conhecendo e aplicando uma gestão comportamental ali, um relacionamento com o time, como o Lucas trouxe, né? Então eu sei que esse daqui eu posso falar tenho que falar de uma forma mais afetuosa, esse daqui, se eu falar de uma outra forma, vai ser mais efetivo. Aí você consegue trazer o time para uma maior performance e também consegue transmitir isso para o time de uma forma externa, porque o time também percebe que essa forma de relacionamento funciona, que o gestor se relacionando dessa forma com ele se sente acolhido, ele se sente parte integrante daquela equipe, ele se sente satisfeito e naturalmente ele vai replicar, porque justamente uma das características do líder transformacional é ser visto como exemplo para a sua equipe. Então, muitas vezes o gestor ele nem vai propriamente ensinar sobre o perfil comportamental, mas a própria equipe percebendo que a gestão é feita com base no comportamento e que aquilo a satisfaz, aquilo faz sentido para ela, a própria equipe, o próprio colaborador vai buscar replicar e trabalhar essa relação com o cliente, né? Porque o vendedor também é líder do seu cliente. Então, quando a gente fala de liderança, a gente pega todos esses aspectos da liderança em venda, desde o vendedor com o seu cliente até o gestor de uma equipe de vendas.
Então a gente está falando aqui, você trouxe um tema novo, né? Que é o líder transformacional. Ele trabalha em duas pontas, então. Ele líder, sendo o cara que eu vou liderar pelo exemplo. Então assim, o cara me segue porque o que eu faço faz sentido. Olha só o que eu estou entregando de resultado, olha só como eu discurso agrego. está alinhado, né, Felipão? No outro ponto, esse mesmo líder, ele se preocupa com a outra ponta, né, que seria ali os colaboradores ou os membros da sua equipe. Então, de que forma que a gente pode dizer o seguinte? Esse líder, ele é um cara de esperança, né, um cara de fé, porque eu imagino o seguinte, eu vou fazer o meu melhor, eu sou o líder transformacional. Eu bato no peito e falo assim, cara, eu vou fazer todo o possível para que meu time compre as minhas brigas e ao mesmo tempo que se sintam acolhidos e tenham confiança em mim. Para que isso aconteça, eu vou liderar pelo exemplo e eu vou me adaptar aos jeitos que eles gostariam que eu fosse um líder e tal. Tá, isso é um cara de muita fé, porque isso pode ser que chegue num momento e fala, o cara do outro lado não entendeu. O colaborador na outra ponta falou, dane-se que você é assim, eu não concordo, eu não gosto de você, você está usando preto, eu não gosto de preto, você está usando amarelo, eu não gosto de amarelo, e quem mandou você ser legal? Nesse caso, como que a gente poderia usar a questão do perfil para poder, de repente, direcionar um feedback ou algo do tipo? Como que funciona? É interessante porque muito desse comportamento ele vai estar relacionado ao perfil. Então, por exemplo, um analista, para que ele possa seguir alguém, e quando a gente fala de liderança transformacional, a literatura chama de seguidor, né? Então, para que um analista possa seguir alguém, por exemplo, ele precisa sentir muita confiança de que aquela pessoa domina aquela área de conhecimento. Então, o líder ele tem que demonstrar um alto perfil técnico. Já quando a gente fala de um planejador, ele segue através do relacionamento de longo prazo. Ele adquire a confiança através de um relacionamento de longo prazo. O comunicador é o mais aberto, então em poucos minutos você consegue fazer com que ele te siga, né? E agora também ter o cuidado porque talvez ele possa querer competir, porque o comunicador também gosta de ser a atenção. Então, para que ele siga o líder, é importante que o líder, de certa forma, coloque esse comunicador num pedestal. Então, assim, eu enquanto líder, não que ele vai se colocar num pedestal maior, assim, vai descer, né? Mas, assim, eu sou o líder, mas você tá aqui no pedestal, né? Quando a gente brinca aquela coisa, assim, da escola, né? Sempre tinha aquele aluno um pouquinho mais bagunceiro, o que você fazia? Botava ele para ser o representante de turma ali e ele se sentia importante, né? Então, o comunicador, ele funciona mais ou menos assim. Se ele se sente importante ali, enquanto pessoa, ele se sente valorizado, ele vai seguir. E o executor, ele gosta de desafios, de performance, de metas, ele tem uma visão um pouco mais agressiva. Então, se você consegue trazer essa realidade, fatalmente você vai conseguir promover que ele te siga. Então, para cada perfil, há uma forma de abordagem. Claro, quando a gente fala de comercial, tende a existir mais o lado do executor e do comunicador. Mas, eventualmente, principalmente dependendo do tipo de venda, a gente pode sim identificar de todos os perfis compondo uma equipe comercial, né? E, estatisticamente falando, o que a gente tem de avaliação é que os vendedores acabam tendo esse perfil mais comunicador-executor, certo? Ou executor-comunicador. Sim, quando a gente fala, ainda mais quando a gente fala de performance nas organizações, quando a gente faz esse levantamento, os vendedores que tendem a apresentar uma maior performance são aqueles que têm ou o executor ou o comunicador ali, os dois em rodízio, vamos dizer assim, como o perfil predominante que eles apresentam. Tem perfil melhor, perfil pior? Isso aí também é interessante, né? Porque a gente fala assim, então, o Luiz quer dizer que o planejador ou o analista são ruins. Não. Cada perfil ele tem suas qualidades que vão fazer sentido de acordo com o objetivo. Então, não é que o perfil é bom ou ruim, é que determinados perfis favorecem determinados objetivos. Então, o primeiro passo é entender onde eu quero chegar e aí, então, eu entendo quais características do meu perfil favorecem que eu atinja aquele objetivo, quais características daquele perfil dificultam. Normalmente, um executor ou comunicador
tendem a ter mais características que favoreçam objetivos relacionados à performance em vendas. Podemos dizer, então, que isso é uma ferramenta de autoconhecimento. Quando o indivíduo fala assim, nossa, conheci esse negócio e nem sabia que existia, deixa eu entender um pouco mais. Inclusive, eu vou recomendar um livro aqui, chama-se Cercado de Idiotas. É um livro com um nome bastante polêmico, mas é um conteúdo super leve, fácil de ler. E você vai perceber que na capa dele tem 4 figurinhas humanas lá, representadas pelas cores. E as cores, não à toa, são as cores utilizadas no DISC, que a gente acabou nem falando aqui, né? Mas é o vermelho para o diretivo ou executor, o amarelo para o influência ou comunicador, o verde para o planejador ou estabilidade, e o azul para o analista ou cautela, né? São as letrinhas aí que acabam formando o DISC. E tá, então eu falei, né? A questão do autoconhecimento, essa é uma ferramenta de autoconhecimento. Acho que para a liderança ter aí como um autoconhecimento, não seria um autoconhecimento, né? Seria um conhecimento melhor da sua equipe. Eu queria que depois a gente começasse a entrar na questão de performance e tudo mais. Então, eu vou dar um testemunho meu aqui, como que saber o meu perfil me ajudou na vida, de modo geral. Eu sempre fui o cara que ia para uma reunião, levava caderno, 3 cores de caneta, grifa-texto, post-it, e usava tudo. E aí, por muito tempo, onde eu trabalhava antigamente, eu, assim, para ser muito polite no que eu vou falar, era motivo de piada. Você fica perdendo tempo anotando isso aqui, pô, pra quê? Imagina, não faz sentido e tal. Só que aí quando eu fiz quando eu fiz o teste e descobri o meu perfil, que era um planejador analista, eu falei, cara, faz sentido, porque é o meu jeito, é o jeito do meu cérebro organizar as informações. Então, quando eu entendi isso, uma chave virou. Então, eu comecei a usar isso de forma mais técnica e prática, de falar, cara, eu vou usar isso para me ajudar de fato. Eu sempre fui uma pessoa tímida, cara, falar, palestra, palco, imagina. Eu era o cara que ficava vermelho quando a professora chamava no colégio. Aí eu entendi que se eu me planejasse, eu poderia falar sobre qualquer assunto. E é o que eu faço hoje. Então eu planejo uma aula, tem tudo ali quase que minuto a minuto. Hoje está um pouco mais natural, mas no começo era quase que minuto a minuto. Por conta do perfil planejador. Então o fato de eu ter descoberto que existia essa história do perfil, eu falei, cara, olha só, então não é que eu estou enrolando ou perdendo tempo. De fato, a coisa é boa e fez todo sentido, mudou minha vida. E assim, é interessante você colocar isso porque comigo foi parecido, né? É uma história até engraçada, mas eu vou avançar para os finalmente, né? Eu fui convidado a dar aula, na época, isso em 2013, eu ia fazer um intercâmbio. E aí o dono de uma escola de idiomas falou assim, poxa, quando você voltar, você não quer vir dar aula? Vem, faz a prova de professor, se você passar, você começa a dar aula. Pensei assim, bom, eu tinha na época 21 anos ali, né? Pensei, legal, vamos lá, vou fazer o teste, não tem nada a perder, um empreguinho, ganhar um dinheiro, né? Jovem e tal, vai ser legal. E fui, e por 8 anos fui professor, né? E de fato exerci a profissão. E eu lembro, antes de fazer a prova, eu falava assim, pô, professor, esse cara é maluco, tem nada a ver comigo. E na época eu fazia uma coisa completamente diferente. Eu fazia faculdade de engenharia agronômica. Tudo a ver. Tudo professor. a ver, né? Não, e assim, você era professor de engenharia? Não, professor de inglês, né? Exatamente. Então, assim, eu fui da água pro vinho, mas quando eu entrei pela primeira vez na sala de aula, que eu tive aquela experiência que eu me reconheci, eu falei, nossa, isso aqui que eu quero fazer, é dar aula, ensinar, ajudar as pessoas. E é o que hoje também aqui na Aceleração continuo fazendo, né? Não sou mais professor de estar ali na sala de aula, mas a gente tem a rotina dos treinamentos, das mentorias, que para mim também satisfaz da mesma forma, é algo que me dá prazer em fazer. E eu vejo que isso também é muito relacionado ao meu perfil, planejador comunicador. Então, totalmente voltado para pessoas e o planejador ali na frente como aquele perfil que gosta de ajudar, contribuir, agregar. Então, fez todo sentido e eu descobri minha profissão por acaso, né? Mas se eu tivesse feito esse teste antes, tivesse tido essa oportunidade e se na época eu tivesse o conhecimento do tema que eu tenho hoje, seria uma conclusão muito óbvia. O Luiz tem que ser um professor porque ele nasceu para isso. Então, voltando àquela pergunta, né? Se existe perfil bom ou ruim, né? Sim, essa é uma pergunta que a gente sempre ouve nos treinamentos, nas consultorias. Os caras falam assim, mas qual perfil é melhor? Uma vez eu ouvi uma pergunta assim, a pessoa falou, mas eu posso adaptar o meu
o meu perfil aqui para esse aqui, porque eu queria ter esse perfil. Aí eu falei, seria mais ou menos como que você é um destro e fala assim, não, agora eu quero escrever com a mão esquerda. Até dá, só que vai sair um garrancho. Então, você não atuar no seu perfil é como se você estivesse escrevendo sempre com a mão esquerda, né? Caso você seja destro ou vice-versa. E então, assim, resumo da parada aqui do que eu tô falando é, cara, você precisa conhecer o seu perfil, você precisa entender como que o seu cérebro está estruturado para operar e a partir disso focar nisso e não como que alguém acha que tem que ser, como que a sociedade, como que o seu chefe, como que sei lá quem falou que tem que ser. Então é um caminho sem volta quando você descobre essa... Isso é uma opinião particular minha, não estou trazendo a verdade absoluta aqui. Até porque é que eu quero colocar fogo no parquinho, viu, Felipão? Vou colocar o Lucas tá quieto aqui. Pega o extintor aí, Alvin. Porque eu sempre ouço você falando isso e eu concordo muito. Mas a gente que é vendedor, eu acho que não tem um perfil melhor, mas tem um mais importante numa relação comercial, que é o do cliente. Então acho que o vendedor aprender, entender que... Porque isso também é uma outra característica. Quando a pessoa te descobre algo novo, todo mundo quem descobriu o perfil comportamental acendeu todas as luzes da sua cabeça e aí a gente agarra aquilo como se fosse, né, o nosso novo bichinho de estimação e isso aqui eu vou tratar para o resto da vida e eu esqueço dos outros, né? Então eu queria saber o que você acha, se realmente para o vendedor perfil do cliente é o mais importante, porque é responsabilidade dele se adequar e saber se comunicar. Sim, eu vou falar agora a frase que eu disse que ia falar no final, já que você trouxe essa pergunta. O que eu digo sempre é o seguinte, quando a gente fala em perfil comportamental, não importa qual seja o seu perfil. Perfil não é amuleto. Então, meu perfil, eu sou um planejador analista. Aí eu vou bater no peito e falar, a partir de agora, eu só escrevo com 3 cores de caneta no meu caderninho, eu preciso de post-its e, cara, se não for assim, eu não opero. Isso é quando você torna o seu perfil um amuleto. Mas não é para ser assim. É para ser do jeito que assim, você se conhece, você atua do jeito que você prefere, só que existe o outro lado. Isso é uma premissa básica da comunicação. Comunicação é o que você emite de mensagem, o que o outro compreende, e aí você começa a ter uma questão da comunicação. O vendedor, antes dele ser um vendedor, ele é um comunicador, porque ele precisa se comunicar a sua ideia, seu produto, seu serviço, sua empresa. Ele precisa comunicar os valores que estão implícitos na empresa dele, nas crenças que ele tem. Isso tudo é comunicação. Ele precisa também entender a plateia dele, né? Então, poxa, sei lá, vou fazer um filme de terror. E aí, sei lá, um filme de ação. E eu não entendo quem é a minha plateia. Cara, eu não vou ter fit com a plateia e aí vira uma tragédia. Vai virar um fracasso de bilheteria. A mesma coisa aquele com o comercial, tá aquele produto para gatos, né? Aquela comida para gatos, ou blá, 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 blá. E o gato só ouvia o nome do produto. É isso aí. Então, sim, você que é um vendedor, uma pessoa que está na área de vendas, antes de qualquer coisa, você é um comunicador, né? Não um comunicador do perfil. Você é alguém que deve estabelecer comunicação ou um relacionamento com outra pessoa. Senão, cara, aí não funciona. Se você não conseguir fazer isso, certamente sua função será substituída por algum software ou por alguma inteligência artificial, algoritmo, seja lá o que for. E, cara, paciência, né? Então, eu acho que o vendedor é obrigado a entender o perfil comportamental do cliente, ou entender o perfil do cliente. Mas para que ele faça isso com precisão, ele precisa se conhecer antes. Porque se ele, beleza, ele vai lá e entendeu, pô, vou vender pro Luizão. Cara, o Luizão é um cara mais planejador e comunicador. Aí eu vou e bato como se ele fosse um executor analista. Então não vai dar fit. Só que, quando eu tenho a capacidade de entender o perfil dele para poder me comunicar melhor, se eu não souber operar o meu, a hora que ele me der abertura, ele vai falar, putz, esse Felipe não sabe o que tá fazendo. O cara tá perdidaço. E você falando isso, Felipão, eu acho que tem um caso, na minha situação, por exemplo, em 8 anos, eu trabalhei com quase 20 líderes diferentes. E cada líder diferente, ele tinha esse perfil comportamental diferente e aprender, entender qual era o meu, me permitiu me conectar muito bem com as minhas lideranças, me conectar muito bem com os meus liderados, e aí começou a oportunidade de desenvolver minha carreira também na área comercial, mas a partir do momento que eu sentei na cadeira de gestão, consegui
fazer exatamente o que você falou. Essa comunicação, a gente até volta para o Simon Sinek, né? A questão é 100% pessoas, é sempre sobre pessoas. A gente conseguir estabelecer essa comunicação, a gente começa a também ter oportunidade de gerar resultado. Porque eu já vi casos de gestores com perfis completamente diferentes, cada um tentando impor sua maneira de se comunicar, não criava a conexão na mensagem, a mensagem não era efetiva, o trabalho não era realizado e tudo entrava em risco. Então a operação entrava em risco, ó, determinada atividade, fazer uma ligação, fazer um processo. E teve um caso até engraçado porque eu tive uma gestora que era muito executora e o planejamento dela não era o forte e chegou a determinado momento que a alta liderança chegou lá para cobrar todo o planejamento, ela não tinha feito, eu já tinha feito, só que eu não tinha comunicado com ela ainda, porque eu não havia tido tempo ainda para explicar. E foi o momento quando ela começou a entender e alinhar um pouco a comunicação dela com o meu perfil, que é planejador, analista. Então, acho que isso é super importante, né? Essa questão, entender que o perfil comportamento, entender o seu, entender o do outro, para que não corra risco a mensagem falhar. E tem uma outra frase que aí eu vou pedir perdão porque eu sei que é de uma professora canadense, só não me lembro o nome dela, que ela fala: quando a comunicação falha é quando a guerra começa. Aí que a guerra começa. Então, a responsabilidade de uma boa comunicação e entender os perfis, como isso está suporte e auxiliar essa estrutura, né? E assim, entender os perfis tem alguns pontos importantes. O primeiro é compreender e aceitar que a gente está falando de algo com fundamentação científica. Então não existe essa, eu não acredito em DISC. Já ouvi muito isso, né? Eu vou dar uma devolutiva de início, a pessoa, não, mas eu não acredito nisso e tal. Acha que é esoterismo, sei lá, alguma coisa astrológica. O Luizão agora lê nada contra, pelo amor de Deus. O Luizão tira Tauro. Mestrando, né? Mestrando, quantos disques no ano? Já? 300? Para mais de 300. E aí é isso aí. Então, assim, as pessoas vão para esse lado, assim, esotérico e tal, e não existe esse caminho, né? É um método científico. E aí, uma vez que a gente entende isso, e, por exemplo, o teste que a gente utiliza, ele tem mais de 98% de assertividade. Então, a chance do resultado ali estar errado é muito baixa. Então, muitas vezes acontece de que a pessoa tem resistência em reconhecer que aquilo de fato reflete o que ela é, né? E aí, quebrada essa barreira, a gente trabalha naturalmente o perfil. E quando a gente fala da gestão do perfil, de conhecer, tem dois aspectos. Tanto o de você entender como lidar com aquela pessoa, como também de entender o que aquela pessoa precisa eventualmente desenvolver. Sempre respeitando que os perfis eles têm uma certa elasticidade. Então, elasticidade, eu digo igual um elástico, né? Se você pegar um elástico e esticar, chega uma hora que ele vai arrebentar, ele não vai aguentar mais. Então, os perfis são da mesma forma. Então, por exemplo, eu sou um planejador comunicador. Eu posso temporariamente esticar o meu executor? Posso, como hoje, por exemplo, o último disco que eu fiz demonstra isso, que o meu executor ele é bem mais aumentado que o meu natural. A gente consegue fazer isso por algum tempo. Então, por mais que eu seja que interessante, né? Por mais que eu seja um planejador comunicador, eu me comporto como um executor planejador, devido a esse ajuste. Mas primeiro que isso é algo que não se consegue fazer por muito tempo, porque foge ao natural. Então, quanto mais tempo a pessoa forçar e quanto maior for a intensidade dessa força, você pode, inclusive, estar sujeito a até mesmo desenvolver algum estresse ocupacional, alguma situação nesse aspecto. Então, é importante também entender o perfil para que a gente possa entender qual é o nosso verdadeiro lugar. Porque a gente tem duas opções: ser medíocre naquilo que a gente está fazendo, porque a gente se esforça muito para ser o perfil que é necessário para aquela função, quando na verdade existe algo que o meu perfil natural é excelente ou próximo do excelente para desempenhar. Então, por exemplo, eu, Luiz, não tenho perfil de vendedor. Se eu me esforçar para ser um vendedor, eu vou me esforçar muito para ser alguém medíocre. Então, por que eu não vou para uma área, por exemplo, da educação que faz sentido para mim, que o meu perfil é próprio para aquilo, e ali eu não consigo, então, eventualmente me destacar? Então, essa também é uma leitura que a gente consegue trazer através dessa experiência com o DISC, né?
Você sabe que isso é um erro clássico que, cara, todo mundo fez, vai fazer ou tá fazendo na vida de modo geral. É o seguinte, você olha ali para algumas competências da sua vida e fala assim, putz, eu sou nota 8, nota 9, nota 7, nota 8, nota 9, e aí você tem outras competências que você é uma nota 4, 3, 2, 0, e aí ao invés de você tentar olhar para o bloco onde você não está no 10, mas está perto, o cara olha para o bloco onde ele está perto do 0. E aí ele vai tentar colocar esforço aqui onde ele não é muito bom. E aí ferrou, porque você vai ser um pouco do que o Luiz falou. Você vai ser medíocre em tudo, que você não é nem 10 aqui e nem 10 aqui. Porque, cara, se você já não é bom aqui, esquece, meu querido. Faz o básico aqui, não erra, e faz o mais rápido que der. Agora, onde você é 9, cara, vai fazer por 10. É um ponto só para chegar no 10. Aonde você é 7, 8, cara, de novo, vai lá e batalha para chegar no 9, 10. Aonde você é 7 para chegar no 8, onde você é 8 para chegar no 9 para chegar no 10. E aí você começa a ser muito bom especificamente em um ponto e não tentar fazer um esforço descomunal para ainda assim não ser bom o suficiente, porque no fim dessa operação toda você não é 10 em nenhum lugar. Sim, é uma coisa assim até interessante, eu vejo muito no LinkedIn e tal, as pessoas reclamam, né? Ah, porque processo seletivo, aí reclama de plataformas, não vou citar nome, né? Mas plataforma tem 50 mil testes comportamentais e isso e aquilo, enfim. Só que é porque a pessoa não entendeu a importância do teste comportamental, porque você entrar numa função que, de fato, onde há um estudo e se mapeou qual o perfil comportamental que mais se adapta àquela função, que é também algo que a gente faz na aceleração de vendas, a gente faz esse estudo junto aos clientes. Então, uma vez que a gente entende qual o perfil ideal, por exemplo, do vendedor para aquela organização, se você entra não tendo esse perfil ideal, você vai se frustrar, você vai muitas vezes até sujar sua carteira, porque você vai entrar, vai ficar ali 3 meses e você mesmo vai querer sair, ou vai ser demitido porque não vai conseguir entregar o resultado que aquela empresa espera. Então, assim, até uma dica que eu dou aí, vai para um corte aí também essa, ó, porque dica para você participar de um processo seletivo com alguém que tem alguma experiência nisso, né? Quando a gente fala do ponto de vista comportamental, entenda o seu perfil e entenda quais vagas fazem sentido para o seu perfil, porque às vezes você está se candidatando para vagas que não fazem o menor sentido. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil planejador analista se candidatando, mandando um currículo para a vaga de vendedor, dificilmente vai conseguir ser chamado para uma entrevista. E aí a pessoa vai achar que está preenchendo o currículo errado, que o perfil dela do LinkedIn está escrito errado, que tem alguma coisa que é preconceito, que é, enfim, seja lá o que for, quando não é simplesmente uma questão realmente de perfil comportamental que aquela empresa mapeou e faz sentido. Então, entenda qual é o seu perfil comportamental e nas vagas que tiver esse tipo de teste, você vai conseguir se candidatar para uma vaga que você entende. Então, se você, por exemplo, é planejador analista, tenta ir para um lado educacional, para um lado de apoio ao cliente, secretariado, outros tipos de funções que fazem muito mais sentido para esse perfil e que ele vai ter até, assim, digamos, um talento natural. Da mesma forma que o comunicador executor tem um certo talento natural para vendas, né? Todos os perfis têm talentos naturais para determinadas profissões. Basta você se descobrir. E eu acho, até aproveitando esse gancho, Luiz, sobre como as empresas também cuidam para criar esse ambiente, né? Porque vou pegar o exemplo aqui da aceleração de vendas. Eu estou há 12 anos no mercado de vendas, no segmento de educação, e sempre trabalhei no mercado B2C. Então, vendi ali para, né, quem quer estudar idioma, quem quer fazer algum programa de pós-graduação. E sempre meu perfil comportamental é analista planejador. Sentar aqui na aceleração de vendas e essa era a parte que eu mais gostava do meu trabalho. Adoro atender, adoro vender, adoro conversar com o cliente. Mas a parte de planejar o que eu vou fazer e quando eu coloco esse planejamento em prática, é uma satisfação pessoal muito grande. E como as empresas estão organizando, por exemplo, para você que quer ser vendedor e tem um perfil mais analítico, um perfil de planejamento também, existe agora as áreas de Sales Operation, Sales Enablement,
que o intuito é realmente estruturar os dados, estruturar processos, estruturar análises, para dar para aquele perfil que é executor e comunicador, uma melhor performance, indicar um melhor caminho para aquela pessoa seguir, um melhor processo para ela seguir, uma melhor ferramenta, melhor discurso para ela adotar. Então, acho que na área comercial é muito rica porque os 4 perfis se encaixam em alguma área, em alguma parte desse processo de vendas. Você falou em performance, tem uma coisa muito legal que a gente faz nos nossos projetos de consultoria, que é a modelagem por performance versus perfil. O que isso significa? A gente entra, faz um assessment da equipe e pergunta o seguinte, me dá aí os caras que mais vendem, né, os vendedores que mais vendem, os que menos vendem, e aí alguns indicadores de performance que podem aparecer nessa equação toda. Beleza. Então a gente tem ali um gráfico para entender quem vende mais, quem vende menos. Agora eu falo, me dá o assessment comportamental deles, deixa eu plotar essas informações para ver o seguinte, quem performa mais, o que tem em comum de competências / perfil que a gente não está vendo aqui. E por que a gente faz esse cruzamento de dados? A gente cruza esses dados todos para que a gente possa modelar novas contratações. Então eu digo, olha, com base no que você tem de histórico, e essa parte é mais interessante, não é o que a gente acha, o que o mercado diz, ou que eventualmente um livro coloca ali como diretriz. Com base nos seus dados, com base nos seus colaboradores e na performance deles, entendemos que o perfil ideal para você contratar para essa função específica, assim, assado, cozido e frito. Por quê? Porque ele segue as premissas do que já vem dando certo. E aí, cara, a hora que você faz isso, assim, o cliente ele olha e fala assim, não acredito. Como eu não tinha visto isso antes. É quase como se tirasse, assim, sabe, uma capa que está escondendo alguma coisa e tudo se clareia. Isso que é um modelo científico, né? Exato. É para isso que ele então, serve. Tem ciência nisso tudo, como, por exemplo, você pode pegar, né? Eu quero um vendedor animado. Aí você fala, eu quero um vendedor animado. Aí você tem ali uma série, o Luizão pode falar melhor disso. Você tem uma série de adjetivos que compõem essa história do vendedor que é animado. Como, por exemplo, entusiasmo, né? Tem entusiasmo no nosso assessment. Aí você fala assim, eu quero um vendedor muito entusiasmado. Aí o vendedor muito entusiasmado, o que acontece com o vendedor que é muito entusiasmado? Ele é entusiasmado em excesso ao ponto de ele chegar ali, faltando 3 dias para acabar o mês, ele fala, vou bater a meta. Não, tenho certeza que eu vou bater a meta, que eu vou visitar aquele cliente lá. Cara, certeza absoluta que eu vou bater a meta. O cara é tão entusiasmado que ele passa do ponto. Então assim, eu quero um vendedor que seja entusiasmado, mas ele tem que ter uma certa dosagem de entusiasmo para que ele não passe do ponto. Faz sentido o que eu tô falando? Com certeza, né? Com certeza. E também dentro desse a gente tem a capacidade de sonhar, que é um outro item que o teste traz, né? Então, às vezes, se é um indicador muito elevado, que o comunicador executor às vezes vai apresentar, é aquele cara que eu brinco que o cara vai na loteria, joga lá e ele vem com um bilhete já falando que vai dar 500 mil pro primo, 1 milhão pra tia, quando ele receber o prêmio. Se bobear, ele já sai da loteria, vai no shopping gastar o dinheiro do prêmio, né? E também tem o extremo oposto. Então, assim, que quando é zerado, que é aquela pessoa extremamente realista, que não é capaz de sonhar com nada e pensar num futuro desejável, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de características como entusiasmo, a própria capacidade de sonhar, sempre há ali um ponto de equilíbrio que a gente entende. Então, não é que quanto mais melhor. Dificilmente ali a gente vai entender que o excesso, o 100, né, o máximo, vai ser o melhor, mas tudo dentro da sua realidade, né? Então, sempre buscando esse equilíbrio. E eu acho que vem uma frase, um conceito, né, do Aristóteles, achando esse ponto de equilíbrio, reforço isso, porque realmente é muito importante e entender novamente essa estrutura, essas competências, o que realmente performa e o que não performa, a gente começa a desenvolver realmente o que é necessário ser desenvolvido. Porque é muito frustrante para uma pessoa que é liderada precisar focar em competências que não fazem o menor sentido ou para a função ou para o desempenho dele, mas ele está desenvolvendo por algum motivo sem fundamento. Então, entender isso dá um suporte muito grande para a gestão bater no aspecto, e a gente acabou nem falando, né? Mas eu disse que nessas 3 folhas também fala
sobre as principais competências. Luizão, se eu não me engano, são 21 competências que apontam, e isso permite a gente entender e como desenvolver e que competência eu quero desenvolver quando a gente faz essa modelagem que o Felipe explicou, né? Isso assim é muito legal porque às vezes acontece da gente pegar o relatório de algum colaborador de uma equipe de vendas e o cara é, por exemplo, comunicador executor, você olha o DISC dele, o perfil dele tá redondinho assim, não vamos dizer perfeito porque a gente sempre tem algum ponto que a gente pode desenvolver, né? Mas muito próximo ali daquele perfil ideal de vendas, só que uma coisa que o teste avalia também é a exigência do meio. E essa pessoa está entendendo, e é um vendedor, está entendendo que o meio quer que ele seja um planejador analista. Então você olha assim e fala, cara, tem alguma coisa muito errada acontecendo ali, porque ele está entendendo que ele tem que desenvolver competências completamente destrutivas para a venda, né? A gente brinca assim com o perfil que tem esse lado mais planejador analista, a gente fala que é o departamento de prevenção a vendas, né? Porque ele vai ter graus de características como, por exemplo, perfeccionismo, detalhismo, que vão fazer sentido em determinadas funções, mas que na venda você acaba retardando a entrega, acaba retardando o processo e você perde naturalmente a venda para a concorrência. Mas de alguma forma, essa pessoa entende que ela tem que desenvolver outras características. Então isso é algo também que deve ser mapeado na organização. Se é algum modelo de gestão onde a liderança está cobrando em excesso características que realmente não fazem tanto sentido ali para a venda, né? Para aquele grau de performance do colaborador. Então, até eu penso assim, né? Quase que uma matriz de Eisenhower de competências. Acho que tá aí uma coisa para a gente pensar no futuro. Ó. Essa eu quero saber melhor. Hein? Vamos só deixar o spoiler no ar aqui. Vamos deixar esse spoiler no ar, porque para que a gente possa entender que competências realmente fazem sentido a gente desenvolver para um colaborador dentro de uma organização e quais competências não fazem sentido, né? Vão, na verdade, retardar o progresso da venda. Mas muitas vezes é o que a gente vê nesses colaboradores. Para a gente caminhar para nossos quase finalmente aqui, vocês falaram em algum momento aí sobre a questão da zona de conforto, né? Pô, tem muita gente que não quer ver ou não quer saber, não, cara, para que eu vou mexer nesse negócio aqui? Já sei, tô confortável, né? Literalmente é na zona de conforto. E isso acontece dos dois lados, né? Acontece tanto do indivíduo que não... para que eu vou mexer nisso? Vou ter que... vão falar que eu tenho que melhorar aqui, melhorar ali. Então ele meio que larga a mão. Isso também pode acontecer por parte dos gestores. E a gente percebe isso em projetos ainda que não estão sendo executados na parte... Quando a gente está formatando, né, propostas, você percebe que existe uma resistência por algumas áreas de falar assim, não, você não vai fazer esse assessment aqui. E claramente essa resistência é porque você vai revelar tudo, né? Como se você tirasse todos os panos que estão cobrindo as informações e aí você vai bater nas teclas que precisam bater. Só que isso pode envolver muitas coisas que estão enraizadas e que algumas pessoas podem não querer mexer nisso. Então, a zona de conforto, quando a gente fala de autoconhecimento, a zona de conforto por si só já é super perigosa, né? É mais perigosa que o fundo do poço. Quero que você chegue no fundo do poço, meu filho, não dá para cavar mais, você precisa sair. Agora, a zona de conforto, quando o assunto é autoconhecimento, é muito mais perigosa, porque você se recusa de fato a abrir esse caminho, que eu digo que não tem volta, uma vez que você fala, putz, vou para o caminho do autoconhecimento, não tem como voltar atrás mais, acabou. E aí o cara fala assim, deixa pra lá, eu não quero saber sobre a minha equipe, sobre mim, sobre os meus liderados, enfim, isso é muito perigoso. Então, muita atenção com a zona de conforto quando o assunto for autoconhecimento, lembrando que a nossa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta de autoconhecimento antes de qualquer coisa. Perfeito. Essa dinâmica da zona de conforto também é algo que o teste avalia, né? Quando a gente fala de índice de exigência do meio. Então, muitas vezes a pessoa tem um perfil incompatível com aquilo que ela está fazendo, mas ela entende que ela é, do ponto de vista comportamental, aquilo que o ambiente precisa. Então, ela não percebe quantas competências ali que ela precisa talvez desenvolver, né? E até essa dinâmica do desenvolver competências, como a gente já falou aqui, que tem um limite, né? Então, às vezes, até mesmo
não percebe que ela vai se sentir muito mais satisfeita trabalhando em outra questão, em outra profissão, em outro ramo, né? Às vezes, dentro mesmo da organização, se for uma organização preocupada com esse tipo de gestão, é entender, porque às vezes o colaborador ele não está performando em determinada função, em determinada circunstância, porque o perfil, enfim, não favorece, mas não quer dizer que ele seja um mau colaborador. Então, quando a gente fala também de gestão comportamental, a gente traz muito nesse aspecto de que não é, então eu fiz aqui o mapeamento da minha equipe, vi aqui quais colaboradores não fazem sentido com esse perfil de atividade, então eu vou demitir eles. Não, com certeza vai ter ali alguma função dentro daquela organização que aquele perfil daquele colaborador vai se adequar. Basta se fazer esse mapeamento e esse manejamento. E digo assim, eu já vi isso acontecer, né? Como que a gestão se surpreende de ver assim, nossa, ele não estava vendendo nada, não estava performando nada aqui, eu botei ele nesse outro lado aqui e parece outra pessoa, né? De fato, nasceu a pessoa que estava escondida por uma carga ali bastante comprometedora, né? Isso é um grande problema. Bom, isso aqui, cara, a gente poderia ficar horas e mais horas e dias falando, né? Eu vou perder a moral, porque toda hora eu falo isso. A gente só traz assunto bom aqui pra falar. É verdade. Mas o que eu posso dizer é que esse é um assunto muito importante. Vou exagerar, mas vou exagerar bem exagerado. Na verdade, não vou exagerar. Isso devia ser passado na escola, né? Na faculdade. Enfim, todo mundo deveria saber, deveria vir no RG, na CNH, como informação, né? Putz, você é um planejador, peraí que eu vou abordar você de um jeito diferente. Porque, de fato, é o que somos, né? Como você trouxe a frase do Simon no começo, a empresa é feita de gente, tudo é feito de gente. Então, se a gente não entende de gente, você não entende absolutamente nada. E essa ferramenta de perfil comportamental, seja o DISC ou qualquer outra ferramenta cientificamente validada, né? Lembrando que isso aqui não tem nada de esoterismo, nada contra, tá? Mas não tem nada de coisas sobrenaturais, absolutamente nada, embora as pessoas recebam a sua devolutiva e o cara olha e fala assim, nossa, gente, parece um horóscopo, né? Mas não tem absolutamente deixa a folha nada. cair no chão, né? Fala, assusta. Mas assim, de fato, são coisas científicas validadas e um jeito muito prático, se você fizer o teste uma vez, sem falar nada, pega seu resultado e dá para uma pessoa que te conhece bem e fala assim, valida para mim aí, vê se faz sentido. Pronto, a resposta vai ser que, nossa, quem escreveu isso te conhece mesmo, hein? E na verdade são algoritmos, enfim. É legal você colocar isso. Teve uma devolutiva que eu fiz de um gestor de uma grande empresa e ele mal entrou no link, ele falou assim, Luiz, eu queria te pedir aí que você me desse outro link para eu fazer outro teste. Eu falei, mas por quê, cara? Ele, não, porque meu teste tá errado, pô. Meu teste tá errado e, enfim, a gente vai perder tempo aqui e tal, eu quero fazer outro teste. Eu falei, tá, pera lá. Eu te dou outro link, tá? Não se preocupa não, mas vamos conversar aqui primeiro, nesse teste aqui que saiu, vamos conversar só. E quando a gente acabar, eu te dou outro link, você repete e a gente marca outra conversa, não tem o menor problema. Eu sei que a gente começou a conversar, eu comecei a falar do perfil para ele, acabou a devolutiva, aí ele mesmo pegou e falou assim, Luiz, não precisa mandar outro link não, que isso aqui é exatamente o que eu sou, tá tudo certo. Então... Muito bom. Mas é isso aí, você que nos acompanhou até aqui até agora, a gente... Vamos colocar um vídeo que tem eu falando com o Luiz, com uma devolutiva na mão, explicando ali todos os detalhes. Deve ser um vídeo acho que com 40, 50 minutos, né? Por aí. Mas super técnico, super interessante. Tem em algum lugar da tela aí. Se você estiver vendo a gente no YouTube, você vai encontrar. Se estiver ouvindo a gente no Spotify, acessa lá o nosso canal no YouTube, Aceleração de Vendas, e você vai encontrar esse vídeo. O link deve estar na descrição, provavelmente. É isso? Quer fazer as suas considerações finais, Lucas? Eu gostaria de trazer, Felipão, talvez para quem quer ser vendedor, né? Aquela última mensagem sobre a importância do DISC. O vendedor ele precisa criar rapport com seu cliente. E a criação do rapport, que para quem não conhece o termo ainda, é conexão, confiança mútua e harmonia. A gente faz isso no início de uma interação comercial,
né? Para a gente conseguir abrir ali os caminhos para ter uma comunicação, uma conversa, o cliente ficar confortável em explicar os desafios dele, as dores dele. Então, para quem entender o perfil comportamental, você que é vendedor, eu poderia resumir desta maneira, para que você consiga criar o rapport com o seu cliente. E aí, se você ainda não sabe porque precisa criar o rapport, continua ligado nesse canal, porque tem muita coisa pra gente... Repete aí, conexão, confiança mútua e harmonia. Poderoso, hein? Muito bom, muito bom. Valeu. Luizão, suas palavras finais aí pra gente encerrar esse podcast aqui. Infelizmente, a gente teve que escolher, né, filtrar aquilo que a gente ia trazer hoje aqui, porque de fato é um assunto muito rico. E se você ficou curioso também, busque conhecer um pouco mais sobre o seu perfil, fazer um teste mais aprofundado, um teste também validado. Com certeza, assim, como o Felipe trouxe, né? A gente só tem a ganhar com o autoconhecimento, porque muita coisa muda na nossa vida. E eu digo assim, quantas vezes eu bati cabeça, né? Porque eu ainda não me conhecia, como eu dei o exemplo, né, de como eu, por sorte, realmente fui parar como professor, mas poderia não ter parado. Enfim, quantas outras realidades, se eu conhecesse o meu perfil comportamental, teria tomado decisões bastante diferentes. E depois que eu passei a conhecer e passei a tomar decisões acertadas também, como isso fez a diferença na minha vida, inclusive me ajudou a alavancar também profissionalmente, que acredito que é o objetivo também de você que está aí nos acompanhando. Então, busque esse conhecimento, faça um teste, entenda um pouco mais sobre o seu perfil, se aprofunde nesse assunto que eu tenho certeza que você só tem a ganhar. Muito bom. Então, só relembrando aqui, eu recomendei o livro Cercado de Idiotas. Hoje, a gente está gravando isso, eu não sei quando que vai para o ar, né? Estou olhando aqui para os bastidores. Mas hoje é dia 11 de abril e eu vou fazer o seguinte. As primeiras 5 pessoas que entrarem em contato com a gente pelo Instagram da Aceleração, dizendo assim, olha, eu vi o vídeo no YouTube ou ouvi o podcast, e o Felipe falou que as primeiras 5 pessoas que entrassem em contato aqui pelo direct do Instagram vai receber o link para poder ter o acesso ao perfil. Então você vai assistir o vídeo que a gente vai disponibilizar e vai entender. Quem sabe a gente não faz até uma devolutiva individual para você. Legal. Então as 5 primeiras pessoas que falarem com a gente vão receber, e aí as outras a gente pode explicar qual que é o caminho, enfim. Eu acho que é isso, espero que o conteúdo de hoje tenha feito sentido para você. O Luizão falou que a gente teve que filtrar, é verdade, porque senão ia ficar muito extenso, mas eu acho que a gente pode fazer aí, né, olhando aqui para os bastidores, a gente pode trazer a cada 1, 2 meses, trazer esse tema à tona, porque de fato muda a vida de quem conhece esse caminho. Sem nenhum exagero aqui, mudou a minha. A sociedade da aceleração de vendas hoje, eu e o Marcelo, né, os sócios, a gente tem pleno conhecimento do perfil de cada um, e isso permite com que a gente consiga trabalhar numa harmonia infinita, né, justamente por esse autoconhecimento. Então é isso, espero que o conteúdo tenha feito sentido para você. Luquinhas, valeu pela participação mais uma vez. Obrigado, Felipão, prazer estar aqui. Já vai colocar o nome na cadeira cativa aqui. E Luiz, diretamente do Rio de Janeiro, hoje aqui, essa semana passando com a gente, e aí a gente não podia perder a oportunidade de ele aqui no nosso podcast. Fechou? É isso, esse foi o AceleraCast, a sua motivação semanal para que você possa vender mais e melhor, cheio de conteúdo, cheio de coisa boa. Reforço, se inscreve no canal, dá o joinha lá. Isso em algum momento vai ser importante pra gente, né? Isso é muito bom. E mande para aqueles seus amigos e amigas e vendedores que talvez você saiba, putz, aquela pessoa é daquele jeito, daquele outro jeito. Esse conteúdo pode ser que faça sentido para eles. Turma, valeu, obrigado. Ao backstage valeu, aqui, pessoal. valeu também. Obrigado, gente. Tamo junto. Vendas, vendas, vendas. Uou!